Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta. A aula de hoje é a aula número 6. Essa aula vai tratar de um assunto que é central em toda a fisiologia vegetal. E esse assunto chama-se fotossíntese. Fotossíntese, ok? Então, por conta da sua importância, na verdade, nós vamos dar 3 aulas seguidas, devido à amplitude e à importância do assunto. Esse assunto, ele é responsável, a fotossíntese é uma característica, digamos assim, única dos seres clorofilados, que são algumas bactérias, algas e as plantas inferiores e as plantas superiores. Então, durante a evolução dos organismos no planeta Terra, esses organismos fotossintetizantes encontraram uma maneira, assim, sui generis, uma maneira incrível, de aproveitar um tipo de energia que existia sobrando no planeta, existe, né, sobrando no planeta Terra, que é a energia solar. Então, essa energia solar, desde milhões de anos, ela existe disponível, logicamente, no planeta Terra, e esses organismos não são bobo nem nada, evoluíram, desenvolveram-se no sentido de aproveitar essa energia para converter essa energia luminosa em energia química capaz de nutrir essas espécies, esses seres vivos. Então, a fotossíntese ela envolve algumas etapas que nós vamos ver nessas 3 aulas seguintes, que vão desde da capacidade que as plantas desenvolveram para converter esses fótons inicialmente em energia química, num segundo momento, converter essa energia química do ATP e de poder redutor em energia química do carbono, que a gente chama de energia química potencial, na forma de amido, de sacarose, de aminoácidos, de lipídios. E, finalmente, as plantas desenvolveram mecanismos, ao longo do tempo, dos milhões de anos, mecanismo de fazer uma fotossíntese para cada situação, vamos dizer assim. Então, por exemplo, plantas de desertos, elas possuem mecanismos, algumas delas, mecanismos bem diferentes, nós vamos ver, para fazer fotossíntese. Okay? E tudo isso a gente vai estudar nessas 3 aulas seguintes, que, como eu falei, eu denominei de fotossíntese 1, fotossíntese 2 e fotossíntese 3, para exatamente conseguir fechar tudo. Ok? Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar início, então, à nossa aula de fisiologia. Hoje nós vamos falar, a aula número 7, tá certo? O assunto geral é o assunto fotossíntese. E, na verdade, esse assunto fotossíntese, pela sua importância e pela sua extensão, vocês vão perceber que a aula é um pouco longa, esse assunto é dividido em 3 aulas. Então, existe a aula 7, que é fotossíntese 1, existe a aula 8, que será dada em seguida, será a fotossíntese 2, e a aula seguinte, que é fotossíntese 3. Então, 7, 8, 9, até a aula número 9. Ok? Então, eu vou iniciar o compartilhamento desse assunto de hoje, que é exatamente o início do estudo da nossa fotossíntese, tá certo? Então, eu estou compartilhando o arquivo, os slides. Acredito que todos estejam visualizando. Então, aqui você tem a aula 7, 2 pontos, fotossíntese, fotossíntese 1, reações fotoquímicas, tá certo? Bem, depois eu vou falar por que fotoquímica, tá certo? Por que essa divisão? É uma divisão conceitual, no sentido somente para facilitar o entendimento, uma vez que
que o processo global da fotossíntese ele é um processo que envolve no tempo, ele é temporal e espacial, como a gente fala, ok? Ele é progressivo, tá? Nós vamos ver. Bem, uma observação importante é que talvez a fotossíntese, talvez não, com certeza a fotossíntese é o processo mais importante da biologia e da vida, consequentemente, no planeta Terra. Porque, de uma maneira direta ou indireta, praticamente todos os organismos vivos dependem desse processo central. Esse processo ele surgiu há milhões de anos, quando as concentrações de CO2 eram elevadas, bastante elevadas, e as de oxigênio eram baixas, tá certo? O processo permitiu o surgimento de toda a cadeia alimentar que conhecemos hoje. Então, à medida que os organismos fotossintetizantes, inicialmente bactérias, em seguida algas e finalmente as plantas surgiram na Terra, a concentração de CO2 passou a diminuir, porque, como nós vamos ver na aula de hoje, nas próximas, esse gás carbônico é exatamente ele que é o substrato mais importante da atmosfera para produzir alimento, digamos assim, né? E o produto, um dos produtos finais da fotossíntese é exatamente o oxigênio. Como as plantas e os organismos fotossintetizantes conseguem converter luz, ou energia da luz, mais o gás carbônico e mais alguns nutrientes minerais essenciais, em biomassa para todo o planeta. Então, é exatamente essa pergunta das 3 aulas seguintes. Porque esse processo, como eu disse, ele foi evoluindo devido a uma condição muito particular, né? Você veja como a natureza, como os organismos vivos, eles são muito, que nós chamamos em fisiologia de plasticidade, eles são muito plásticos. Então, no momento em que você tem, né, ainda hoje na Terra, mas no passado muito mais, você tem uma intensidade de luz, a energia solar abundante, sobrando, né, sobrando, o gás carbônico sobrando, tá certo? Sobrando, e já existia os nutrientes minerais no solo. Então, se a planta pensasse como nós, é como se os primeiros organismos dissessem assim: ora, por que nós não vamos aproveitar, então, essa energia da luz e juntar essa energia da luz em gás carbônico, que está sobrando também, tá certo? Pega alguns nutrientes, uma dúzia de nutrientes minerais, e vamos formar a biomassa para nós crescermos e produzir a nossa prole. Bem, a fotossíntese ela começou a ser estudada já há muito tempo passado, tá certo? Isso já no século XVIII, né? No século XVIII, antes mesmo da fisiologia vegetal ser conhecida como tal, né? Então, a fotossíntese foi estudada inicialmente por químicos, como o cientista britânico Geoffrey Priestley, tá certo? Então, ele desenvolveu um experimento bem elegante, né? Um experimento bastante elegante, em que ele usava uma campânula de vidro. À medida que o oxigênio vai sendo consumido na chama, para queimar a vela, né? Na combustão, esse oxigênio vai diminuindo, até se exaurir, ele acaba, né? Ele acaba, e a vela apaga porque não tem oxigênio. Quando ele introduzia uma planta, a planta, a fotossíntese, né, que ele não sabia o que era, a fotossíntese produzia oxigênio e renovava o oxigênio, permitindo a vela manter acesa. O Van Helmont, que era um botânico, na verdade, já no século XVII, né, século XVI, muito antes, ele fez descobertas maravilhosas. Ele plantou uma árvore, né, durante 2 anos, e ele irrigava e determinava a massa, né, o peso, né, desse vaso
no conjunto do vaso periodicamente. Ele pesou antes com terra, o vaso cheio de terra, e ele irrigava com água à medida que a planta foi crescendo, né? Ele esperou crescer muito. E quando chegou 2 anos depois, ele fez novas, ele fazia pesagem cuidadosas para a época, então ele determinou, no final, ele determinou qual a massa do vaso, da terra que estava dentro do vaso, e a massa da planta, tá certo? E ele ficou maluco, porque a massa de terra, né, a massa da terra que estava no vaso, praticamente não mudou durante esses 2 anos. Mas a massa da planta, tá certo? A massa da planta aumentou uma loucura. Então, ele tirou uma conclusão errada, apesar do experimento dele ter sido muito bem conduzido, ele tirou uma conclusão errada, porque nessa época, né, 1600, início de 1600, ele concluiu que toda essa massa, uma vez que não veio do solo, só poderia ter vindo da água. Então, ele concluiu que a massa que as plantas adquirem, incorporam ao longo do crescimento, vem da água. É claro que nessa época, foi antes ainda de Lavoisier, de Priestley, etc., não se sabia nada do ar, né, da atmosfera. Então, hoje nós sabemos que essa biomassa ela vem essencialmente do gás carbônico. Uma parte vem da água, mas a maior quantidade, nós vamos ver, nós já vimos, né, na aula de... Não, vamos ver na aula de nutrição, ok? Então, um experimento muito bem conduzido, mas que levou a uma conclusão errônea. Aqui uma linha de tempo, também ainda no histórico, né, mostrando o Van Helmont exatamente em 1643, quer dizer, século XVII, é uma coisa muito antiga, uma vez que a fisiologia vegetal praticamente não existia, né, como nós conhecemos hoje. 100 anos depois, quase exatamente 100 anos depois, você tem os experimentos do Priestley. Depois nós temos esse outro cientista já, 30 anos depois, 40 anos depois, né, o Hausert, ele descobriu que as plantas emitem o gás oxigênio em presença de luz. Interessante isso, né? Para a aula de hoje. Ou seja, esse oxigênio só aparecia quando ele iluminava as plantas, né? E daí ele foi o iniciador do conceito de fotossíntese. Interessante essa observação, né? 10 anos depois, nós temos a contribuição, né, do Helmont, em que ele descobriu que o efeito de diferentes comprimentos de onda da luz, né, sobre a fotossíntese, e usou essa informação para criar, né, descobrir que a luz possuía um espectro de ação sobre a fotossíntese. Essa descoberta é fantástica, é muito importante, nós vamos ver exatamente na aula de hoje. 50 anos depois, somente, né, o Emerson, juntamente com Arnold, eles estabeleceram que a fotossíntese ocorre, né, por centenas de cloroplastos cooperando um com o outro, né? Então, já foi uma descoberta muito importante, descoberta da ação dos cloroplastos na fotossíntese. E, finalmente, cerca de 20 anos depois, nós tivemos a grande contribuição do Calvin. Na verdade, ele não fez isso sozinho, tem Benson, Calvin e Benson, eles descobriram o que nós chamamos, nós vamos ver na próxima aula o que a gente chama ciclo de Calvin, tá? Ciclo de Calvin da fotossíntese. Bem legal isso aqui. Então, é sempre bom nós termos uma ideia histórica de como o processo, qualquer processo, evoluiu. Então, você percebe que, a partir dos estudos de Helmont, né, você tem aqui praticamente 350 anos, né, 350 anos para a gente ter as descobertas que nós vamos mostrar na aula de hoje. Então, o assunto que nós vamos estudar hoje, como eu falei, chama-se reações fotoquímicas. Então, é uma fase da fotossíntese em que os fótons são convertidos em energia química dentro dos cloroplastos. Existe um processo que nós chamamos de reações luminosas, são reações da luz, reações em presença da luz e que transformam a luz. Tá? Então, isso acontece nos tilacoides do cloroplasto, essa fase fotoquímica. Essas reações luminosas retiram, digamos assim, energia dos fótons e convertem essa energia dos fótons em energia química do ATP,
e do NADPH. É esse processo. Isso aqui é chamado de fase fotoquímica, que é o objeto da aula de hoje. Na aula próxima, nós vamos falar de um processo chamado de assimilação do gás carbônico. Já é uma outra fase da fotossíntese que vai utilizar exatamente essa energia química gerada na fase fotoquímica para municiar esse ciclo com energia suficiente para a produção de açúcares, tá certo? Então, você percebe que, obviamente, são dois processos interdependentes. Se esse ciclo para de funcionar, você não tem consumo de ATP, não tem consumo de NADPH, e o excesso de energia química leva a um bloqueio nessas reações. Nós vamos entender por quê. Bem, na fase fotoquímica da aula de hoje, então, a água é essencial, né? Então, se perguntarem para vocês qual é o papel, essa é uma pergunta importante que, às vezes, a pessoa não sabe. Qual é o papel da água na fotossíntese? Muita gente esquece. A água ela é fundamental porque ela entra na fase fotoquímica, fornecendo esses elétrons que estão aqui no próton, esses elétrons, liberando próton com elétrons, e esses elétrons da água vão formar ATP e vão formar NADPH. E como resíduo, digamos assim, né, como produto colateral, vai haver a liberação do oxigênio. Então, é interessante isso. O oxigênio da fotossíntese, ele vem da água como um produto colateral. Bem, mas nós precisamos entender os detalhes, nós precisamos saber como isso realmente acontece, tá certo? Com detalhes. Então, nós sabemos hoje, depois de muitos anos de luta, né, de apanhando, digamos assim, nós sabemos que os organismos fotossintetizantes, particularmente as plantas, nas folhas, dentro dos cloroplastos, elas possuem uma estrutura que nós chamamos de fotossistemas. Esses fotossistemas são aglomerados de proteínas e clorofilas que cooperam entre si para exatamente contribuir para que haja aquelas transformações fotoquímicas. Daí vem o é um sistema de utilização da luz. Finalmente, existem pigmentos, tudo sempre está associado com proteína. Esses pigmentos nós chamamos de antenas, sistema de antenas, exatamente porque antena porque é um sistema de captação da energia da luz. Bem, de onde veio esse nome, então, fotossíntese? Como é muito lógico, né? É muito dedutivo, a palavra fotossíntese vem de síntese pela luz. Simples assim, tá? Mas aí vem uma pergunta interessante. Eu consigo fazer fotossíntese sem luz? Hoje nós sabemos que é possível, tá certo? Então, aí já a palavra já fica meio que na corda bamba. A reação central da fotossíntese é essa aqui, ó. 6 moléculas de gás carbônico, em presença de 6 moléculas de água, que nós falamos, né? Em presença de transporte de elétrons, tá certo? Em presença de ATP, esses elétrons estão na forma de NADPH, que são os produtos da fase fotoquímica, vão produzir, aqui está simbolizando um açúcar de 6 carbono, que é a nossa glicose. Vão produzir uma molécula de glicose, né, mais 6 moléculas de oxigênio. De onde vem esse oxigênio? Esse oxigênio nós vimos que vem da água. De onde vem esse carbono? Esse carbono vem do CO2. Okay? E faltou colocar aqui que você vai... Eu não fiz a estequiometria, né? Vai formar ADP, que vem do ATP, e vai formar também, liberar fosfato inorgânico, que é a reação. Mas então, e aqui também presença de luz, né? Mas eu consigo fazer em laboratório essa reação uma vez que eu forneça esses elementos todos para a fotossíntese. Então, as perguntas mais críticas dessa fase da aula de hoje é: qual o papel da luz? Vocês precisam saber muito bem isso. Qual o papel da água? Terceira, como ocorre a transformação da energia da luz em energia química? Como é que isso ocorre? Como é que é possível? Próxima pergunta, quais os tipos de transformações ou conversões de energia que ocorrem até a formação de energia química na forma de açúcar? Aqui já é uma outra forma de energia química, que a gente fala que é energia química potencial. Então, basicamente, a aula de hoje
visam responder essas 5 perguntas, ok? Mas, para a gente responder aquelas perguntas, nós precisamos, inicialmente, saber o que é a luz, qual é a natureza física da luz, ok? Isso foi descoberto também pelos físicos há muitos anos atrás, a natureza da luz, a natureza ondulatória. Então, aqui você tem um componente do campo elétrico, e aqui você tem o componente magnético da luz. Então, a luz tem um componente elétrico e um componente magnético, né, que a gente chama, que a luz tem uma função eletromagnética, tá? Então, a onda são esses elementos que se sucedem periodicamente, né? Periodicamente. E a distância entre essa parte menor da onda, a base da onda, e a outra base da onda é chamada de comprimento de onda. Comprimento de onda, é dada em ângusto, né? Esse símbolo grego. Então, isso aqui é o comprimento de onda. Quanto maior esse comprimento de onda, nós vamos ver menor a energia dessa onda. Então, a partir daí, vocês viram lá no esquema histórico, né, que foi descoberto o espectro eletromagnético da luz. Esse espectro, essa palavra espectro, é a faixa eletromagnética. Essa faixa é muito ampla, ela é muito ampla desde a luz que sai do Sol, né, até o som, né, etc. Então, mas a luz, no caso, que nos interessa, ela apresenta um espectro bastante amplo, tá certo? E esse espectro ele é dado pelo comprimento de onda, que nós falamos, desculpa que está em inglês, né? O comprimento de onda, aqui ele está indo desde 10 a menos 3 nanômetro, ele vai até 10 a 15 nanômetros, aqui nessa escala, tá certo? E, como eu falei, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia da luz. E existe uma fórmula, uma equaçãozinha bem simples, que você converte comprimento de onda em frequência, esse Vzinho grego, tá? Que é em hertz, né? Então, a frequência da luz, no caso, ela varia nessa escala de 10 a 20, tá certo? Até 10 ao quadrado, ou seja, muda uma quantidade enorme, e quanto maior a frequência, maior a energia, tá certo? Também, maior energia. E a comprimento de onda é o inverso. E isso vai gerar diferentes tipos de radiações, tá certo? Então, nós temos, a partir da luz que chega do Sol, nós temos desde os raios gamas, que os raios gama você percebe que possuem uma frequência muito alta, ou um comprimento de onda muito baixo. Por isso mesmo, os raios gama são altamente energéticos, altamente penetrantes, porque eles têm comprimento de onda muito baixo, e eles conseguem atravessar vários tipos de materiais, inclusive o corpo humano, gerando mutações, atinge o DNA. Essas mutações podem causar câncer e podem, inclusive, ser letais, né? Quem não já viu os casos de exposição à guerra, à bomba atômica, ou mesmo Chernobyl, né? Aquela usina nuclear, por quê? Porque lá existe liberação de raios gamas, né? E raio gama. Esses raios gama são muito danosos. Isso aqui é chamado espectro visível. Isso coincide com o que nós enxergamos. É a faixa de comprimento de onda que os humanos, alguns animais, tem animais que enxergam mais, né? É a faixa de energia que nós enxergamos e que, por coincidência ou não, é exatamente também a faixa visível que as plantas conseguem absorver, conseguem utilizar. É bem interessante isso. Então, as plantas utilizam o comprimento de onda, né? O comprimento de onda a partir do 400 nanômetro, de 400, que vai até 750 nanômetros, como nós vamos ver agora, ok? A absorção de luz pelas plantas inicia no ultravioleta, em torno de... Na verdade, o ultravioleta chega em 400, ele vai de 300 a 400. Então, mas a planta usa um pouco de ultravioleta, mas predominantemente começa em 400, tá certo? Depois tem uma faixa que nós chamamos faixa do azul, que é em torno de 500 nanômetros. Existe uma faixa larga, que é a faixa do verde, que, interessantemente, as plantas são verdes, as folhas, melhor dizendo,
apresentam cor verde porque elas não absorvem nessa faixa. Nós vamos ver mais tarde. Elas refletem, a luz incide na folha e a faixa verde ela é refletida para os nossos olhos. Existem folhas que são amarelas, vocês já viram. As flores, né? Por exemplo, as flores, elas estão refletindo um comprimento de onda, um comprimento de onda que dá a impressão de amarelo, dá a cor de amarelo. E existem folhas vermelhas, ou frutos, né? Principalmente frutos vermelhos. O cajueiro, né? Existem uns cajueiros bem bonitos, né? O pendúculo do caju, que é vermelho. Ou seja, são substâncias que refletem o vermelho. Rendimento quântico é o quanto a folha consegue absorver aquela região da planta, né? Região da planta para converter energia química. Quanto mais próximo de 100%, maior rendimento quântico. E aqui você tem, né? Você tem os diferentes comprimentos de onda. Ou seja, então eu concluo que a folha ela tem uma baixa eficiência quântica para uma energia de 350, que já é ultravioleta. Aí você fornece uma luz de 400 nanômetros, que já não é mais ultravioleta, já absorveu, está próximo de 0,6, ou seja, quase 60% da luz foi absorvida, né? Já é uma luz azul, está chegando no azul. Ó. Então, quando você chega mais ou menos em 430, você atinge um pico, né? Que chega o quê? Quase 80%. Ou seja, a luz azul ela é altamente absorvida e convertida em rendimento quântico. Aí cai um pouquinho, aí você entra na faixa do amarelo, você vê que o amarelo já é um rendimento quântico próximo de 100%. Mas quando você chega na faixa do vermelho, ou seja, quando você vai do 600, né, vamos dizer assim, 600 até 700, por aqui, né, até próximo de 700, você tem um máximo próximo de 100% de rendimento quântico. E a partir de 700, a capacidade de rendimento quântico da luz nessa faixa vai caindo, vai despencando, 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 e quando está no vermelho distante, né, já indo para o infravermelho, ela tende a ser zero, né? A zero o quê? O rendimento quântico. Tá certo? Esse gráfico aqui é bem interessante, tá certo? Porque mostra o seguinte, aqui no eixo Y, a irradiância, que é dada em watts por metro quadrado por nanômetro de luz. Então, aqui está a irradiância, essa escala não se usa muito, está variando de 0 até 2 aproximadamente. Okay? E aqui no eixo X, você tem a mesma coisa do anterior. Você tem os diferentes comprimentos de onda, que nós podemos ter na luz. Né? Então, aqui você tem, por exemplo, a linha preta é a luz que sai do Sol. A radiação solar é rica. Ela é bastante rica em ultravioleta, ela é bastante rica no azul, nas regiões próximas, e ainda muito rica no vermelho. Mas ela já começa a cair nas regiões superiores, né? Nas regiões de comprimento de onda muito altos. Tá? Bem, e o que acontece com a energia que... Isso aqui, na verdade, isso é a energia que sai do Sol. Tá? Output, é que sai do Sol. E a energia aqui que chega na superfície da Terra é essa em vermelho, que acompanha basicamente a qualidade da energia solar, do que sai do Sol. E o interessante é esse verdinho aqui, ó, esse verdinho, que é o espectro de absorção das clorofilas, tá certo? Das clorofilas. Então, você percebe que as clorofilas, que são os pigmentos que as plantas utilizam para captação de luz, possuem dois picos, né? Um pico no azul, basicamente no azul, né? No azul entrando no roxo, mas, olha, não absorve praticamente nada no verde, né? No verde e no amarelo. E vai possuir um outro pico no 700 e pouquinho, tá vendo? Então, moral da história, as folhas são verdes porque refletem o verde. E elas absorvem intensamente no azul e no vermelho. Então, para você cultivar uma planta artificialmente, numa sala, você pode cultivar plantas numa sala. E nós fazemos isso lá no laboratório. Então, você usa lâmpadas que contenham comprimento de onda no azul, tá certo?
e comprimento de onda no vermelho. Só isso. Não precisa fornecer comprimento de onda no verde, no vermelho distante. Por quê? Porque a planta não vai absorver. Ok? Isso aqui é um esquema que ilustra um pouco do que foi falado, né? Que é um equipamento que a maioria dos laboratórios possuem, que é um espectrofotômetro. Como o nome diz, ó, meter, né? É um medidor de espectro de luz. Pronto, é um medidor de espectro de luz. Ou seja, você consegue, a partir desse equipamento, medir intensidade de espectro de uma determinada luz. Isso aqui é uma luz, essa luz ela emite radiação, essa radiação incide sobre um sistema que seleciona a luz, que como chama monocromador, a luz que chega nesse sistema, né? Ela chega policromática e ela é filtrada, na verdade, isso é um sistema de filtro que vai liberar uma luz monocromática, tá certo? Uma luz monocromática, ou seja, uma luz que contém, teoricamente, um determinado comprimento de onda. É uma forma de você fazer isso no laboratório. E aí você tem aqui uma amostra contendo clorofila, por exemplo, você coloca a clorofila aqui dentro, isso aqui é um vidro, um quartzo, né? A luz atravessa as moléculas de clorofila, uma parte dessa luz incidente vai ser absorvida, e uma parte dessa luz incidente vai ser transmitida, né? Vai ser transmitida. E aqui existe um detector que vai detectar a luz que passa. Então, você não mede diretamente a luz que é absorvida, mas existe uma fórmulazinha bem fácil, que você, a partir dessa luz, que a gente chama luz transmitida, né? A transmitância, nós calculamos a luz absorvida, que a gente chama de absorbância. E aí nós podemos levantar o que a gente mostrou, que existe no computador, os espectros de absorbância. Ou seja, aí você sabe aquela molécula que você está estudando, em que faixa de comprimento de onda ela absorve mais, que é exatamente exatamente esse experimento aqui, ó. Exatamente aqui. Só para que vocês saibam como é feito isso. Bem, continuando então com a saga de como os pigmentos, as clorofilas, os carotenoides, conseguem absorver essa luz e converter essa luz em energia, né? Nós precisamos entender que existem esses mecanismos da física, né? E aqui você tem o estado de energia dos elétrons do pigmento, né? Que é chamado estado basal. Vocês lembram lá da química, da física, que os elétrons eles se encontram nas moléculas, nos átomos, no seu estado basal. Então, tem aquela camada K, camada L, camada M, né? Onde os elétrons estão orbitando o núcleo, etc. Né? Então, aqui está simbolizando, e aqui no eixo X, você tem o quanto o átomo ou a molécula, tá certo? Está absorvendo no caso de um experimento para a luz azul. Para a luz azul. Então, é como se você fizesse um flash somente com luz azul incidindo em cima da clorofila, como naquele experimento do espectrofotômetro, tá certo? Então, o que acontece? Quando você dá o flash, aquela luz azul, né, ela vai ser absorvida por quem? Isso que é uma pergunta interessante. Por quem? Pelos elétrons do átomo. No caso, normalmente nas plantas é o magnésio. Então, os elétrons estão no estado basal e são excitados, né? Eles são excitados, a clorofila está no estado mais excitado possível, devido à alta energia da luz azul, tá certo? E isso, quando você resiste lá no espectrofotômetro, você vai ter um pico exatamente na região do azul, um pico de absorvância. Por isso que foi importante mostrar o funcionamento do espectrofotômetro. Acontece que na natureza, nós sabemos, os estados excitados são estados transitórios, porque existe um princípio da termodinâmica que as moléculas excitadas, ou as moléculas com excesso de energia, elas tendem a retornar espontaneamente a seu nível original de energia. Então, esses elétrons eles vão ser de-excitados, ou desexcitados, eles vão retornar para um nível de energia menor, e nesse retorno eles emitem calor, tá certo?
As plantas fazem isso, as clorofilas emitem calor. Bem, e eles adquirem um outro estado excitado, um estado excitado com menor energia, que corresponde, esse excitado corresponde ao nível da luz vermelha. Também poderia, se você fizer um flash de luz vermelha, o elétron pode passar da camada do ground, né, do estado basal, pode atingir também esse estado de energia excitado. Ele pode excitar no nível do vermelho. De qualquer maneira, esse elétron também, esse estado excitado é temporário. Ele é temporário, por conta da termodinâmica. Então, o elétron tende a retornar ao seu nível de origem. Só que nessa fase de energia, nessa transição de energia, ele não emite calor. Tá? A molécula não emite calor. Ela vai emitir um tipo de energia, que vocês já ouviram falar, que é chamada energia de fluorescência. Fluorescência, perda de energia por emissão de luz, de comprimento de onda maior, mais longo. Essa fluorescência, obviamente, que ela inicia no vermelho. Então, o pico é de vermelho, aqui na região do vermelho, desculpa, esse aqui é o pico de absorvância, na região do vermelho, e a energia emitida, ela é um pouquinho, tem um comprimento de onda um pouquinho superior ao vermelho, que é essa que está em pontilhado, ok? Que está em pontilhado. Então, essa fluorescência, essa energia de fluorescência, nós vamos ver a seguir, que ela é uma energia, uma forma de energia que vem da transição de elétrons, é extremamente importante para a fotossíntese. Interessante, se você olhar uma lâmpada fluorescente, né, se você entrar no Google, você coloca lâmpada fluorescente. O princípio da lâmpada fluorescente é esse aqui, é exatamente esse aqui. Ou seja, quando você liga a lâmpada, alguns elétrons da corrente elétrica excitam um gás, as moléculas de um gás, normalmente pode ser gás neônio, pode ser gás hélio, tá? Que estão dentro da lâmpada, um gás que está contido lá, e essas moléculas do gás são excitadas nessa faixa do vermelho e ao retornar, emitem uma luz que você enxerga como luz fluorescente, ok? Bem, e como é que são essas moléculas, esses pigmentos, né, que têm essa capacidade, né, de absorver a energia da luz e, em seguida, emitir essa energia da luz por fluorescência. Então, aqui só para que vocês tenham uma ideia da estrutura molecular por exemplo, das clorofilas. Aqui você tem uma estrutura da clorofila A, que é a clorofila mais abundante nas plantas. Vocês percebem que elas possuem esses anéis aromáticos condensados, e entre os anéis, na verdade, elas possuem um átomo de magnésio. Esse átomo de magnésio está ligado, né, por ligação coordenada, a 4 átomos de nitrogênio. Certo? E o magnésio é que vai doar seus elétrons para aquele processo de excitação. É interessante isso. É o átomo de magnésio que sofre a excitação, mas a gente fala que a molécula toda está no estado excitado. Depois, a molécula de clorofila A possui uma cauda que a gente chama, né, a base de hidrocarboneto, tá certo? Hidrocarboneto, e essa é a clorofila A. A clorofila B, que também é muito importante na fotossíntese, ela tem uma estrutura praticamente idêntica, só muda que esse grupo metil, né, CH3, ele está oxidado nesse grupo com oxigênio, tá certo? E que é basicamente a mesma estrutura, clorofila B, clorofila A. Existe esse tipo de clorofila que é presente em bactérias, bactéria clorofila A, que tem uma estrutura química já um pouco diferente, mas muito pouco, né? Então, evolutivamente, essas moléculas foram, digamos assim, foram incorporadas nos cloroplastos, nas folhas, para perfazer o processo de captação de luz. Mas existem outros pigmentos também que ajudam, que trabalham, que cooperam na fotossíntese. Os carotenoides são muito importantes, são extremamente importantes. Os carotenoides dão uma cor amarela, tá? Então, aqui nós temos o beta-caroteno, e esses pigmentos do tipo bilinas, que são menos importantes nas plantas, tá? São importantes em alguns organismos. E aqui nós temos o espectro, né, de absorção desses pigmentos. Interessante isso.
Então, é bem fácil fazer um experimento desse, no espectrofotômetro. Você vai registrando a absorvância, que é uma indicação da absorção, né? Em diferentes comprimentos de onda. É o mesmo tipo de experimento. Então, você percebe que esse pigmento, que é um vermelho mais escuro, né? Ele tem um pico de absorvância, um pico de absorção em 350 nanômetros. Quem é ele? Aí você vai ver aqui, ele é essa bactéria clorofila A, entendeu? Ele já é diferente da clorofila das plantas, né? Porque você percebe que tem um pico de absorção já na região do infrared, desculpa, do ultravioleta, né? Que é uma região muito danosa. Quando você vai para a clorofila A, que é esse vermelho meio róseo, né? Esse vermelho, você percebe, ó, como nós vimos antes, que o pico de absorção ocorre já no azul, que a gente já viu. Acaba no azul, na região do azul, e despenca no verde, né, que a gente viu, e retoma no vermelho. Tá aqui, ó. Esse aqui é o espectro da clorofila A. Quando você vai para a clorofila B, você percebe que a clorofila B tem um espectro que é deslocado em relação à clorofila A. Ela tem um máximo já, ainda no azul, mas já se distanciando do azul. Então, a gente fala que é um espectro complementar. Você vê, ó, e tem um pequeno pico no vermelho também. Esse é a clorofila B, tá certo? E assim sucessivamente você tem os outros pigmentos. Tem pigmentos que têm picos bem inusitados. Então, conclusão desse experimento. Clorofila A e clorofila B possuem picos distintos, né? Pico distinto, na região do azul e na região do vermelho. Na região do vermelho, eles são relativamente próximos, mas são complementares. Aqui é um experimento em que você segue a mesma linha, né? Você tem o espectro visível, né? O espectro visível, que nós já falamos, que vai desde o ultravioleta aqui, né? Desde do roxo, né? Do roxo, do violeta, passando pelo azul e tal, né? A gente já viu isso aqui. Então, vocês percebem que tudo é muito bem encaixado, né? Muito bem encaixado. Então, o que é que nós estamos medindo aqui? Nós estamos medindo ou a absorvância, que é a absorção da luz, né? Que é o vermelho, ou nós estamos medindo a taxa de evolução do oxigênio. A taxa de evolução do oxigênio, nós vamos ver em seguida, que é uma medida da atividade fotoquímica, tá certo? É uma medida da transformação da energia da luz em elétrons que vêm da água. Então, você percebe que os espectros, tanto o espectro de absorção com o espectro de ação da fotossíntese, eles são praticamente iguais, né? Praticamente iguais. Ou seja, as plantas são muito eficientes nesses comprimentos de ondas, no sentido de fazer fotossíntese. Ou seja, aquela luz que é absorvida aqui, né, ela é convertida em ação de produzir oxigênio, fazer fotossíntese. Antigamente, a fotossíntese era medida pela evolução de oxigênio. Tá? Hoje existem equipamentos mais modernos. Então, tudo que nós falamos pode ser reduzido a esse esquema. Então, nós temos a luz. Essa luz incide sobre moléculas de pigmentos, que são as clorofilas, nós já vimos isso. Então, aqui vai haver um processo de transferência de energia. Então, nós temos aqui as antenas, os complexos antenas, lá no cloroplasto, que recebem essa energia. As moléculas de clorofila, nós já vimos, são excitadas e vão transferindo essa energia de elétrons excitados até o centro de reação, que nós chamamos, que são também pigmentos. O papel da luz é excitar, elevar o nível de energia desses pigmentos, e os elétrons saem momentaneamente, nós vamos ver, esses elétrons saem, são excitados, e uma substância doadora, que é a água, vai repor esse elétron que saiu momentaneamente. Então, você vai ter um fluxo de elétron, né, da água para que é um doador de elétron, para um receptor de elétron, nós vamos ver, e o centro de reação desempenha um papel chave, um papel central, exatamente mediando, captando a energia da luz
na transferência de elétrons. Pronto, aqui que é o mais importante, tá, pessoal? Aqui que é o mais importante. Então, isso aqui é o chamado esquema em Z, que a gente viu naquela linha de tempo, que foi descoberto, acho que em 1962. Como é que funciona esse Z deitado? Então, aqui no eixo Y, nós temos o potencial de oxirredução, ou potencial redox. Então, quanto mais a substância tiver para essa posição, né? Para essa posição, a gente diz que ela é um oxidante, ela é uma força oxidante. E quanto mais tiver para essa parte superior, ela tem uma força redutora, tá certo? Uma força redutora. Então, vocês percebem que a luz vermelha, na faixa do vermelho, ela é captada, como já mostramos. Existe um pigmento que é chamado de P680. P vem de pigmento, 680 porque tem um máximo de absorvância em 680 nanômetros. Então, essa energia é absorvida por esse pigmento, nós falamos. O pigmento, o seu elétron é excitado, ou seja, o seu elétron sobe na camada, e o P680 adquire o que nós chamamos de um estado excitado. Então, o P680 ele era um oxidante, né? Um oxidante forte. O oxidante é aquela substância que tem afinidade por elétrons, tá certo? Tem afinidade por elétrons. E ele se torna, quando excitado, ele se torna um redutor fraco, tá certo? Um redutor fraco. E perceba o interessante, a água vai, então, suprir com elétrons, aquele elétron que saiu do P680. Então, aí você tem a água, transfere o elétron em presença da luz para o P680, e aquele elétron que era do P680, que, na verdade, é o elétron da água, vai seguir o que nós chamamos cadeia de transporte de elétron, tá? É uma cadeia de transporte de elétron. Então, nós temos elétron que sai, momentaneamente, a água repõe esse elétron do 680, e daí você cria um fluxo de elétron, você cria uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica. Bem, e esse conjunto aqui, esse conjunto é chamado de fotossistema 2. Muita gente não entende por que é 2 se aqui está no começo, né? Interessante essa pergunta. Professor, se o esquema em Z está começando aqui, a partir do elétron da água, e é verdade, né? A partir do elétron da água, por que não é fotossistema 1? É porque, na verdade, existe uma razão histórica. O fotossistema 1 foi descoberto anteriormente em bactérias que acontece captando essa luz do vermelho distante. Então, já existia a denominação fotossistema, tá certo? Então, as pessoas resolveram, por bem, manter a nomenclatura. O fotossistema 1 é aquele que acontece no nível do P700. O que é que conecta o fotossistema 2 com o fotossistema 1? É exatamente essa cadeia de transporte de elétrons. Ou seja, os elétrons que foram fornecidos pela água vão servir ao fotossistema 1. Interessante isso. Vão passar pelo fotossistema 2, mas vão essencialmente alimentar o fotossistema 1, o P700, semelhantemente ao P680. Atinge um estado excitado, ele perde o elétron, digamos, o elétron ele é drenado por NADP+, formando NADPH, né? E esse elétron ele é reposto ou pela água, pelo fotossistema 2, e existe também o que nós vamos ver mais tarde, que é o transporte de elétron cíclico. O elétron que chega no P700, ele pode retornar ao P700 de uma forma cíclica, que é o que acontece nessas bactérias, né? Acontece nessas bactérias, que é o fluxo chamado fluxo ciclo de elétrons, ou fluxo ciclo de formação de NADPH e ATP, que não aparece nesse slide. Okay? Aqui, apenas para nós sabermos onde que isso acontece, né? Em que parte. Isso aqui é um cloroplasto bem bonito, né? Um cloroplasto bem grande, tá certo? Esse cloroplasto possui uma estrutura que nós já vimos na primeira aula. Ele possui a região de estroma, ele possui membranas internas, essas membranas, ele possui os tilacoides, que estão onde as clorofilas estão localizadas, nessas membranas, e essa região estromal, né? Região estromal, onde vão ocorrer outras reações da fotossíntese. Aqui já é uma parte da membrana,
uma parte da membrana mostrando cada pedacinho aqui, ó, cada pedacinho da membrana é um tipo de molécula diferente. É um tipo de molécula diferente. Então, aqui você tem o estroma, aqui você tem as membranas de tilacoides, elas sofrem essas invaginações, e entre as membranas existe essa região chamada de lúmen. Então, você tem desde os dímero, né? Dímero de LHC1, não interessa muito agora no momento, mas são pigmentos e proteína. Aqui é um trímero, estão localizados nas membranas, exatamente naquele complexo antena, que essas moléculas têm uma importância grande na captação de luz, né? Aqui em verde mais escuro, nós temos o fotossistema 2, que é toda aquela estrutura do fotossistema 2. Aqui nós temos o citocromo B6F, que é um dímero. Aqui nós temos o fotossistema 1, e aqui nós temos uma proteína muito importante, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a nossa ATP sintase, que essa ATP sintase, que a gente olha, ela está bem aqui, ó, ela atravessa as membranas do tilacoides, e essas proteínas e pigmentos estão estrategicamente localizadas, né, exatamente ao longo da membrana, para permitir, primeiro, a captação da energia da luz, principalmente a partir desses componentes de antena. Segundo, permitir que essa energia da luz seja convertida em elétrons, principalmente ao nível do fotossistema 2 e do fotossistema 1. Terceiro, né? Permitir que a energia desses elétrons, nós vamos ver agora, essa energia seja convertida em energia química do ATP. Aí vai entrar em cena a enzima, a proteína ATP sintase. Então, aqui só para que seja uma ideia espacial, né? Como são distribuídos. E aqui, de uma maneira mais elegante, mostrando o que seria a estrutura, né? Isso é um modelo de simulação no computador, a gente consegue fazer a estrutura química dessas moléculas. Aqui é um conjunto de moléculas que estão envolvidas, essas moléculas, elas estão envolvidas na captação de elétron da água, tá vendo? Na captação de elétron após a captação de luz. Então, aqui tem fotossistema 2, aqui tem centro de reação, aqui tem o complexo de evolução do oxigênio, que nós vamos ver, um monte de coisa, que vai levar ao transporte de elétron a partir desse citocromo, até chegar no fotossistema 1, né? Passando pelas platocianinas, até o fotossistema 1, e, finalmente, esse fluxo de elétron vai gerar um gradiente, que nós vamos ver agora, um gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons, ou seja, esse lado aqui do lúmen do tilacoide, permanece rico em prótons, porque esses prótons são produzidos a partir do transporte de elétron, e uma vez estabelecido esse gradiente de próton, ou seja, o pH desse lado do lúmen é mais baixo, porque é rico em prótons, e esses prótons, eles a favor de um gradiente eletroquímico, eles atravessam a estrutura da ATPase, que é uma estrutura bastante elegante, né, bonita, e ao atravessar do lúmen, né, do lúmen do tilacoide para o estroma, eles carregam energia porque eles estão a favor de um gradiente químico. Então, essa energia dos prótons vai ser utilizada para que o ADP se ligue ao fosfato inorgânico, gerando ATP. Ao mesmo tempo, a partir dos elétrons que chegam no fotossistema 1, em presença de luz, e também em presença dos elétrons que vêm do fotossistema 2, esses elétrons são transportados, são transferidos para uma substância chamada de ferredoxina. Essa ferredoxina recebe o elétron, ela se reduz, né, e por ação de uma enzima chamada de ferredoxina NADP redutase, aqui não aparece, o NADP+, aqui ficaria mais elegante, o NADP+, se converte em NADPH, ou seja, acumula energia na forma de poder redutor. Acho que em seguida tem um esquema que é mais didático. Aqui mostrando a organização das clorofilas e carotenoides, desde a captação de luz até o P680, que os carotenoides eles podem captar luz, eles se tornam excitados, uma vez excitados, esses carotenoides podem transferir a sua energia de excitação ou seus elétrons
para excitar as clorofilas B. Essas clorofilas B se tornam excitadas, né? E podem transferir uma parte dessa energia para as clorofila A, e essas clorofila A transferir para o pigmento PC680, que se torna excitado. Uma parte dessa energia é perdida como calor durante o processo de excitação e transferência. Okay? E outra parte da energia, que é importante, ela vai ser transferida para o centro de reação, que vão gerar energia elétrica, que é o que interessa. Então, resumindo a história, uma parte, acho que tem uma transparência que mostra, uma parte da energia captada, desde os carotenoides, das clorofilas A, B, uma parte dessa energia é perdida, né, digamos assim, é liberada de volta para o ambiente pelas folhas, pelos cloroplastos, na forma de calor. Ou seja, as plantas não têm uma eficiência de 100%, obviamente, no sentido de captar toda a energia do Sol e converter 100%, muito longe disso, em energia do ATP, energia do NADPH e energia dos açúcares. Okay? Aqui apenas também uma coisa bem ilustrativa, mostrando uma estrutura tridimensional, né, em diferentes ângulos desse complexo antena LHC2, e finalmente aqui o esquema em Z, numa forma mais detalhada, Aqui existe um complexo chamado complexo de evolução do oxigênio, que esse complexo permite arrancar, porque a água é um péssimo doador de elétron, mas a ação desse complexo permite, literalmente, promover a fotólise, né, que é chamada a lise da água, né, fotólise da água, quebra a molécula de água e arranca, literalmente, os seus elétrons, e esses elétrons vão chegar ao P680 e percorrer através de um complexo de uma cadeia transportadora de elétrons, né, plastoquinona, feofitina, que vão permitir que esses elétrons cheguem ao fotossistema 1, né, e no fotossistema 1 ocorre também um transporte de elétrons, né, por outras proteínas, que vai levar até a formação, como eu falei, do NADPH. E a ferredoxina também, que se forma aqui, ó. Ela se forma aqui. Se a planta tem um excesso de NADPH, pode acontecer dessa planta transferir esse elétron, né? Acontece, transferir esse elétron de volta para esse grupo M, a nível de citocromos, ok? E esse elétron ele retorna à plastoquinona. Essa plastoquinona vai transferir os elétrons novamente, né, para a plasticianina e volta ao P700, que faz um esquema cíclico. Você pergunta, professor, é um ciclo inútil? Não, não é um ciclo inútil porque, primeiro, esses elétrons que estão reciclando podem sintetizar ATP nos tilacoides. Segundo, que pode ser um mecanismo de escape de um controle alostérico por excesso de energia na forma de NADPH. Ok? Então, é tudo muito bem regulado. Pronto, esse que eu queria mostrar. Essa é a visão mais simples, que seria aquela quarta pergunta, né? Como que a energia da luz é convertida em ATP e NADPH, que são exatamente as formas químicas de acumulação de energia que a planta vai usar, né? A planta vai usar esse NADPH e esse ATP a partir de uma forma que ela não usa diretamente, que é a energia luminosa. Então, isso, como já foi dito várias vezes, isso acontece nos tilacoides, nas membranas do tilacoide, existe essas membranas separam, mais uma vez, duas regiões, né, o estroma e o lúmen. Aqui, cada vez que os elétrons da água percorrem esse percurso, né, como foi mostrado, você vai ter formação de prótons. Nesse lado da membrana, no lado do lúmen, vai haver formação de prótons, e esses prótons vão criar, né, vão gerar um gradiente, que nós chamamos um gradiente eletroquímico, ou seja, você tem mais próton desse lado, e aqui você tem menos próton, então, naturalmente, termodinamicamente, esses prótons tendem a atravessar a membrana para esse lado do estroma. Porém,
esses prótons não são, a membrana não é permeável a esses prótons. Então, eles precisam encontrar um transportador de prótons. E, lógico, que de preferência, que durante o transporte desses prótons, a energia eletroquímica, né, desse gradiente seja convertida de uma forma aproveitável pela planta. E a planta evoluiu, algas, bactérias evoluíram para ter essa proteína chamada de ATP sintase, como o nome diz. Sintase vem de síntese de ATP. Então, à medida que os prótons, através de um canal, atravessam essa proteína, né, que é uma proteína muito complexa, essa proteína gira, ela faz um giro, e esse giro libera a energia desses prótons, a energia eletroquímica, e essa energia liberada pela ATP sintase permite a reação do ADP mais o fosfato inorgânico com formação do ATP. Então, é uma transferência de energia. Então, a água tem um papel primordial em gerar o transporte de elétrons, que, por sua vez, esse transporte de elétrons vão gerar gradiente de próton, que, por sua vez, vai gerar síntese de ATP. E os elétrons transportados, né, a partir do fotossistema 1, aqui, a partir do fotossistema 1, também vai servir para gerar o NADPH, que nós vamos ver na próxima aula. Esse NADPH é muito importante para as reações de síntese. Aqui são alguns exemplos interessantes, que existem substâncias que são capazes de inibir o transporte de elétrons, quer seja no fotossistema 2, quer seja no fotossistema 1. E o homem, não é bobo nem nada, percebeu que essas substâncias, inibindo o transporte de elétrons na fotossíntese, vão gerar problemas para as plantas. Então, essas substâncias funcionam ou para matar plantas que não interessam para o homem, que são as ervas daninhas, por isso que eles são importantes herbicidas, e também para nós fazermos estudo no laboratório para saber onde é que está acontecendo um determinado problema, porque nós sabemos onde essas substâncias atuam no transporte de elétron. Então, nós temos derivados da ureia, né, que é o DCMU, é uma substância muito utilizada, que é um herbicida, né, um herbicida de clorofenil dimetilureia, tá certo? Então, tem esse aqui, é um herbicida, que é o DCMU. E tem esse herbicida que já é proibido no Brasil, acredito que no mundo inteiro, que é o chamado metilviologênio, que é o paraquat, você já deve ter ouvido falar. Então, aqui nós temos onde eles atuam. O DCMU, ele recebe os elétrons da plastoquinona A e não deixa os elétrons passar para a plastoquinona B. Portanto, os elétrons não vão chegar a lugar nenhum. Então, o que você vai ter? Você não vai ter formação de ATP, você não vai ter formação de NADPH quando a planta está em presença do DCMU, consequentemente, essa planta vai morrer. Já o paraquat atua no nível do fotossistema 1. Então, o fotossistema 1, o P700, vai transferir elétron para a ferredoxina, nós vimos, né? Para a ferredoxina, e essa ferredoxina vai transferir o elétron para o NADP+. O paraquat, ele entra e acaba com a brincadeira. Então, são duas substâncias muito usadas, principalmente para pesquisa, mas na agricultura, na agronomia também. Aqui é um experimento que eu falei, né, que é possível fazer fotossíntese sem luz. Lembra que eu falei? E aqui é uma comprovação, né? Uma comprovação. Então, você está trabalhando no laboratório, né, com esses frascos, com esses LMAE, e você vai gerar um gradiente de pH, ou seja, você vai gerar um gradiente eletroquímico artificialmente. Tá? Então, você coloca os tilacoides de cloroplasto aqui, no meio tamponado, que tem pH 4, deixa entrar em equilíbrio. Isso aqui, então, esse verde são os cloroplastos, tá? Os tilacoides de cloroplasto. É fácil isolar tilacoides no laboratório. E aí você transfere esses tilacoides para uma solução que contém um pH, antes o pH era ácido, e agora você transfere para um pH alcalino, pH 8. Tá? E leva esses frascos para o escuro, ou seja, não tem luz. E você adiciona o ADP e o fosfato inorgânico. Então, como que pelo um passe de mágica,
No escuro, você tem a síntese de ATP, que é, digamos assim, um dos produtos principais da fotossíntese. Aqui é um detalhe que eu já vi, vai ser assunto de uma outra aula, que é sobre respiração, mas semelhanças entre o fluxo fotossintético de elétron e fotorrespiração, tá? Numa bactéria púrpura, cloroplasto e mitocôndria. Então, aqui na bactéria púrpura, você tem o citosol e você tem essa região aqui, chamada de periplasma. Então, elas captam luz também, tá certo? Elas possuem o centro de reação a partir das plastiquinona, mesma coisa, elas transferem próton, geram um gradiente de próton, e esse gradiente de próton vai gerar ATP. Percebam que aqui não tem água, essa bactéria ela não usa água, né? Ela não usa água, ok? Os cloroplastos, né, têm uma estrutura mais complexa, obviamente, e capta luz, tudo que nós vimos, gera o gradiente de próton, que vai gerar ATP e NADPH. E durante a respiração, ocorre um transporte de elétron bem semelhante, só que aqui, no caso, o elétron é doado pelo NADH, aqui é formado o irmão do NADH, né? Então, aqui é utilizado o NADH, gerado no ciclo de Krebs, que vocês lembram, nós vamos falar novamente, é gerado um transporte de elétron, é gerado um gradiente, e esse gradiente permite a síntese de ATP. Então, existe uma semelhança muito grande, até certo ponto, né, pessoal, entre o transporte de elétron da fotossíntese, transporte de elétron dessa bactéria, que seria uma coisa muito primitiva, ou seja, essa bactéria sintetiza ATP sem necessariamente a presença de água. Como eu falei, nem toda a energia dos fótons é 100% utilizadas para formar ATP e formar NADPH. Ocorre formação de calor, liberação, uma boa quantidade dessa energia dos fótons, ela vai gerar calor, e uma outra porção dessa energia, tá certo? Ela vai ser usada para formar substâncias tóxicas, que são antigamente chamavam de radicais livres, que podem danificar o próprio fotossistema 2. Somente uma parte pequena, tá vendo? De toda essa energia é utilizada na fotossíntese. Para vocês terem uma ideia, as plantas mais eficientes, que são as plantas C4, cana-de-açúcar, milho, por exemplo, nas condições mais favoráveis possíveis, utilizam menos de 5% da energia da luz do sol em fotossíntese. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham entendido, né, a sequência lógica, o geral.